Oi, 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 gente! Voltamos com mais um vídeo dos Ungidos. Olá, tudo bem? É bom estar de volta aqui com vocês e hoje o assunto está muito bom. Então vamos recapitular aqui e teremos aqui várias lições para a nossa vida com a história de hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 32, que tem o título Manassés e Josias, o pior e o melhor. E a gente sabe que esse capítulo foi base para a lição dessa semana, a lição dos adolescentes, que tem o título Três Reis Diferentes. Quando eu vi o título, eu só pensei assim, são três reis diferentes, vai contar a história de três reis. Só que não é só isso que a lição quis nos mostrar. Eles quis nos mostrar três reis diferentes em sua forma de agir, em suas decisões, e esses três reis representam também três tipos de pessoas que aqui, quando chegar no final, a gente vai falar quais são esses três tipos de pessoas diferentes que existem no mundo e qual desses tipos de pessoas você vai querer ser, né, que aí estão representados nesses três reis. Então, eu vou pedir para Misael aqui dar uma introdução, falar pra gente o que ele achou do capítulo dessa semana, o que esse capítulo tá falando pra gente, quem são esses reis e por que eles são tão diferentes. Muito interessante. Anteriormente nós estávamos falando do rei Ezequias, né? É a lição da semana passada. Exatamente, mas agora Ezequias morreu e quem assume o trono é o seu filho Manassés. Depois Manassés, ao invés de seguir o exemplo do seu pai, Ezequias, que era fiel a Deus... A gente estudou semana passada que ele voltou os cultos, né? Reconstruiu o templo, isso. Voltou os cultos no templo de Deus, acabou com os postes ídolos, com os templos pagãos. Então ele começou uma reforma mesmo, a limpeza de pessoal voltar para Deus. E aí Manassés começa a reinar no lugar do pai, e aí o que ele faz? E aí faz uma bagunça total. Destrói tudo que o pai fez. Tudo de bom que o pai fez, ele fez ao contrário. Vai ser aquele povo que é teimoso, de birra, quando você fala, só porque meu pai falou que é assim, também eu vou fazer o contrário, não quero. Então ele foi tipo assim. Tudo de ruim ele fez pior do que as nações pagãs que tinha em volta de Judá. Pense aí, adoração de ídolos, corrupção, transgressão dos mandamentos de Deus. Perseguiu as pessoas que eram fiéis a Deus, mataram, né? Pensa aí que terror. A comunidade aí, a região de Israel e de Judá e Benjamim, né? Virou um lugar terrível para morar nessa época de Manassés. As pessoas se perverteram totalmente. Os que ainda tentavam ser fiéis foram mortos, perseguidos. A gente vê aí Isaías, que desde Ezequias, né, desde antes, era um profeta que levava a palavra de Deus e tudo foi perseguido aí por Manassés, e vários outros profetas e servos de Deus sofreram nas mãos dele. E Isaías foi morto nesse período. Exatamente. Aí, né, um profeta de Deus. Alguns comentaristas chegam a afirmar que Isaías foi morto cerrado ao meio, né? Pensa numa morte triste aí. E foi justamente pelo filho do rei que gostava de Isaías. Olha só, o pai era tão amigo de Isaías, Isaías foi usado por Deus na época do pai dele para poder orientar o rei como agir, que decisões tomar. Agora o filho faz totalmente ao contrário. Então foi um período assim eu chamaria a Idade das Trevas. Foi feia a na coisa. Época desse rei, porque foi terrível mesmo, tanto espiritualmente quanto materialmente. Foi muito complicado ali para os hebreus naquela época desse rei aí. Depois, nesse período tenebroso, aconteceu um episódio aí com o rei. Aconteceu um episódio, né? O rei Manassés, ele, na sua rebeldia, não era somente contra Deus, mas contra os reis vizinhos também. Ele queria ser o dono da cocada, mandar em tudo. E aí os soldados assírios invadiu Judá, furou o nariz do rei Manassés, botou uma argola. Hoje em dia o povo faz isso porque gosta, né? Mas ele não foi porque ele quis, não. Antigamente, quando eu era criança, o pessoal fazia uma brutalidade dessa com boi. Quando ia amansar o boi para puxar a carroça, para puxar carro de boi, eles furavam o nariz, assim, essa partezinha de dentro, colocavam uma argola aqui no nariz e amarravam uma corda aqui para puxar.
E alguns reis rebeldes antigamente, diz alguns historiadores, que quando eram capturados, fazia igual fazia com os bois. Era tipo tratando a pessoa como um animal. Isso, furava o nariz, colocava uma argola, amarrava uma corda e puxava a pessoa. Aonde eles iam puxando a pessoa. E foi isso que fizeram com Fizeram Manassés. isso com Manassés. Levaram ele para Babilônia e ele ficou preso, sofrendo lá um bocado de tempo. Depois ele arrependeu dos seus pecados. Olha, eu fico olhando a misericórdia de Deus, né? Depois que ele Camarada matou o povo de Deus, fez a miséria. fez tanta miséria nesse mundo, é preso e agora lá ele chora amargamente, arrepende, clama, grita e Deus perdoa ele e dá a oportunidade para ele voltar para sua casa, para sua terra. Olha só que Deus maravilhoso, né? Eu costumo falar nas minhas pregações que quem vai se perder é quem não quer saber de Deus mesmo, quem vai se esforçar muito para se perder, porque qualquer pecador, quando invoca o nome do Senhor, o Senhor salva ele, o Senhor socorre e o Senhor perdoa. Então, independente do pecado que você fez, do erro que você cometeu, volte para Deus, porque Ele vai perdoar você, Ele vai te dar uma nova chance para você consertar a sua vida, assim como fez com Manassés. E aí depois ele volta e tal, e aí fala que ele começa a querer consertar o que ele fez, só que ele já tá meio tarde demais, ele viveu a vida toda fazendo coisa errada, aí depois, no final da vida, ele converte, serviu pra ele, é claro, Deus o perdoou, só que agora ele não tinha mais como ser uma influência positiva, né? Pro filho e pro povo. Os erros foram grandes demais, Exatamente. Não teve como consertar nada, mas as consequências ficaram. E aí ele morre, e aí seu filho, Amon, reina em seu lugar, ele começa a reinar, ele tinha 22 anos de idade, e aí, como é que foi Amon? Segue o exemplo do pai. O que ele aprendeu, gente? Tudo que não presta, ele fez também. Seguiu o exemplo do pai Manassés, antes da conversão, né? E ele foi um rei tão ruim que aqui no livro deixa claro que Deus não permitiu que ele reinasse por muito tempo. Eu fico imaginando que é daqueles que Deus fala assim, se esse homem ficar muito tempo reinando, acabou, não tem mais jeito. Nação. Vai destruir todo mundo. Então Deus não permitiu, né? Não é que Deus o matou, que fez nada contra ele, mas ele não tinha a proteção de Deus, então ele estava ali à mercê de qualquer coisa que fizessem com ele. Quando ele se tornou rei, ele tinha 22 anos. 22 anos. Ele reinou apenas 2 anos, 24 anos, os seus próprios servos o mataram. Agora imagina, ele devia ser muito ruim, porque os servos acho que devia ter raiva dele e Isso aí, o empregado ter tanta raiva do patrão, que mata o patrão, gente. Trabalhar 2 anos e matar o patrão. O povo não tá aguentando, acho que eles falaram assim, ou ele ou nós. Então, ele foi assassinado pelos seus próprios servos, e aí seu filho, Josias, começa a reinar no seu lugar. Agora tem uma coisa interessante aí, pode falar. Eu quero falar assim, que Josias começa a reinar no seu lugar. E a gente sabe, Amon começou a reinar com 22 anos, fez tudo de errado e tal. E Josias. Sabe quantos anos Josias tinha quando começou a reinar? Eu fico pensando, meu Deus, que rei! Tipo, hoje em dia, né, a gente não é falando de política, mas a gente elege um político, a gente pensa todo assim, como é que ele vai ser, pensa no histórico de vida daquela pessoa, pra ver se vai ser um bom governante e tudo mais. A gente tem todo um critério pra fazer uma boa escolha pra que a gente... a idade, tudo, pra a índole, o que a pessoa já fez na vida, a experiência, tudo, pra ele ser um bom governante. E aí o povo lá de Israel, depois de tantos pepinos com Manassés, com Amon, aí chega uma criança de 8 anos de idade pra ser rei. Uma criança de 8 anos vai mandar no povo, gente. Agora eu queria que você meditasse comigo. O povo percebeu que uma criança de 8 anos era mais capaz de governar o reino do que um rapaz de 22. Aqui fala, ó, vou ler com as palavras que estão aqui, ó. Quando Josias assumiu o trono, no qual reinaria por 31 anos, surgiu no coração dos fiéis a esperança de que a decadência do reino pararia ali. Pensa, uma criança de 8 anos de idade vai começar a reinar, e em vez do povo ficar apavorado, tipo, meu Deus, e agora? Não, o povo fica esperançoso, fala assim, ai, graças a Deus agora a gente tem uma chance de sair dessa confusão que a gente tá. O rei Amon era tão ruim, tão péssimo, que o povo percebeu que Josias com 8 anos tinha mais juízo e mais capacidade do que ele. Eu fico pensando em Jesus quando falou assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus.
Eu lembro agora de Josias, com 8 anos de idade, deixou ser usado por Deus, né? E, gente, isso aqui mostra que não há desculpa pra ninguém, pra tipo, eu aprendi assim com os meus pais, eu fui criado desse jeito. Gente, não tem desculpa. Ele tinha o vô que fez tudo de errado, uma coisa terrível. Claro, se arrependeu depois, antes de morrer, mas deu uma vida inteira de exemplo ruim pro menino. Aí depois o pai dele faz pior ainda, morre precocemente com 24 anos de idade de maneira violenta, assassinado pelos servos e tudo mais, porque era uma pessoa ruim, fazia o que era mal diante de Deus. Então essa criança teve todo tipo de exemplo ruim que ele poderia ter tido, mas ele decidiu, aqui fala, ele decidiu ser fiel a Deus. Ele tinha escolha. E o que eu acho mais interessante nessa parte é que fala que ele aprendeu, tem uma parte aqui, gente, eu não vou conseguir achar, mas diz que ele aprendeu com os maus exemplos. Aí eu fico pensando assim, por que às vezes a gente insiste em só aprender com os próprios erros, ou então nem aprende, tem gente que não aprende, nunca, né? De jeito nenhum. E aqui ele não precisou errar para aprender. Ele aprendeu com os erros dos outros. Ele viu que não estava dando certo, gente. Só raciocinou a situação em volta dele, o que aconteceu, o que estava acontecendo com a história, né? E aprendeu ali o que devia fazer e o que não devia fazer. O menino de 8 anos tinha mais juízo do que muitos reis velhos que estavam no poder. Isso aí ele começa a fazer uma reforma, fazer o povo se voltar para Deus. E aí a gente tem dois profetas que se destacam nesse período. Eles também já atuaram desde antes de Josias, né? Já presenciou ali a rebeldia de coisa dos errada, reis, do exatamente. Povo, né? Mas aí Os aqui pecados. agora eles têm um destaque maior durante o reinado de Josias, que é o profeta Abacuque e o profeta Sofonias. Muito bem, os profetas eles estavam preocupados porque havia profecia desde a época de Ezequias que Babilônia iria invadir Judá, ia dominar, ia destruir tudo lá. Então eles estavam com medo, mesmo agora Josias sendo fiel, fazendo o que era certo, mas eles sabiam, Deus falou que iria acontecer, eles sabiam que a qualquer momento, por causa da transgressão da nação, Babilônia iria invadir. Babilônia já começou a ameaçar, desde agora do rei do rei Manassés, eles já levaram Manassés prisioneiro para Babilônia e agora começou a ameaçar, eles invadiriam a qualquer momento. Então a preocupação dos profetas era essa. E o profeta Abacuque e Sofonias, eles começam a profetizar, a clamar ao Senhor por misericórdia, a também trazer mensagens de advertência para que o povo não desanimasse de Deus, não desistisse, mesmo que viessem momentos difíceis, mesmo se eles fossem tirados para outras nações, para eles não desistir de Deus, porque Deus estaria cuidando dele, né? Tem uma parte interessante que aqui tem a ver com a profecia, né? O profeta Abacuque, ele percebe que Babilônia ia invadir a qualquer momento, e invadindo haveria fome, as pessoas perderiam suas casas, suas riquezas, iriam ter uma crise financeira no país, muita gente poderia morrer de fome. Então ele chama agora o povo a continuar confiando em Deus. E aqui tem um texto muito interessante que todos conhecem, né? Que ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, ou seja, ele estava falando do que poderia acontecer, né? Mesmo se essas coisas acontecem. Mesmo se isso acontecer, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém. O Senhor soberano é a minha força. Então traz essa mensagem de esperança. De esperança. Isso também eu poderia aplicar para a nossa vida hoje. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem, mas é um mundo conturbado, que está vivendo calamidades, está vivendo tragédias, pandemias, destruindo, matando. E aí eu uso essas mesmas palavras do profeta Abacuque. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja ovelhas no campo, mesmo que mesmo que vai faltar comida, mesmo que vai faltar trabalho, mesmo que a saúde vai ser debilitada, mesmo assim eu me alegrarei, eu confiarei no Senhor, porque Ele é a força da minha salvação. Amém. Essa possa ser a sua fé também.
em meio a tudo que está acontecendo, que vai vir sobre esse mundo. Não deixe de confiar em Deus, porque Ele estará cuidando de você. Amém. Então, para finalizar, só voltando à questão que eu falei no início, de por que a lição tem o título Três Reis Diferentes. Não é contando simplesmente a história de três reis, que são três reis diferentes. Não, é porque representam três tipos de pessoas. Nós temos Manassés, que viveu a vida toda em decadência, fazendo o que era mal, fazendo o que Deus reprova, mas chegou um momento em que ele se arrependeu, mesmo que foi pela dor, por situações ruins que aconteceu com ele. Ele acordou e se arrependeu, pediu perdão a Deus e voltou, né, sair dos seus maus caminhos. Então ele representa aquelas pessoas em que não importa o que você já fez de errado, não importa como é que a sua vida tá. O que importa é que enquanto seu coração tá batendo, tem chance de você se arrepender, de se voltar para Deus. Então, se você ainda não aceitou o nosso Senhor, não entregou a vida a Jesus ainda há tempo, e não perca esse tempo que é tão precioso. A gente tem aí agora Amon, que representa uma outra classe de pessoas, que são aquelas pessoas que mesmo tendo exemplos anteriores, eles permanecem em rebeldia. Não importa o que aconteça, tá fazendo as coisas erradas, tá vendo que não tá dando certo, mas eles insistem e infelizmente findam os seus dias e eles não tomam uma decisão, não se arrependem, não voltam para Deus, e infelizmente esse aí é o fim dessas pessoas. E aí a gente tem uma outra classe de pessoas, que é aquelas pessoas que não precisam cometer todos os erros do mundo, porque eles estão vendo, eles conseguem perceber ao seu redor as consequências dos atos das pessoas, e eles decidem ser fiéis a Deus por uma decisão racional. A gente tem que ter em mente que a fé, que nossa relação com Deus não é algo assim sobrenatural, tipo um negócio, sei lá, diferentão. Não, gente, é racional. A gente pensa e vê o que é certo, qual que é a melhor decisão que eu possa tomar, o que eu devo fazer. É uma decisão racional, e a gente pensa e toma essas decisões a partir de exemplos da Bíblia. A gente tem a palavra de Deus como exemplo de tudo que é tipo de coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. A gente tem exemplo da família da gente, dos irmãos da igreja, do mundo. Então a gente não precisa cometer todos os erros para a gente saber o que é certo. Então que a gente possa pedir a Deus para que a gente seja esse último tipo, né, de pessoas. Que a gente possa ser representado por Josias, que não precisa fazer igual Manassés, viver a vida inteira no erro, para no fim, quando tá lá, não tem nem mais o que oferecer a Deus, se arrepender. Não que isso não seja válido, o que importa é que a pessoa se arrepende e se entregue a Deus, né, em algum momento. Mas que a gente possa fazer assim como Josias, um menino de 8 anos de idade, decidiu viver a vida para servir e fazer aquilo que é correto. Ele teve um reinado próspero aí de 31 anos, fazendo a vontade de Deus e sendo fiel e servindo a Deus. Que a gente possa ser esse tipo de pessoa. Amém. Eu queria finalizar minha fala só nos alertando para o perigo que vejo nessas histórias, comparando Manassés com o filho Amon. Manassés, ele viveu muitos anos e teve ainda a oportunidade, quando estava de certa idade, em se arrepender dos seus pecados. Ele teve a oportunidade. Amon não teve. Ele talvez, se tivesse vivido muitos anos, quem sabe teria se arrependido, mas não teve, foi morto repentinamente. Qual é o perigo que eu vejo nisso aqui? Se nós continuar deixando as nossas escolhas para o futuro, eu vou me arrepender no futuro, eu vou me entregar a Jesus no futuro, quando eu estiver de certa idade, quando eu tiver tal emprego, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um carro. Não deixe isso acontecer na sua vida, porque pode ser que funcione, pode. Funcionou com Manassés, funcionou. Não foi premeditado. Não foi premeditado. Mas pode ser que amanhã nós não estejamos mais vivos. E aí, como é que fica a minha vida? Eu não arrependi dos meus pecados. Eu não me entreguei a Jesus. Eu estou perdido. Eu estou no Amon da vida. Estou perdido. Fui morto repentinamente, longe de Deus e cheio de pecado, sem pedir perdão. Então corra para Deus hoje,
Hoje é o dia, hoje é a hora, não espere para amanhã. Arrependa dos seus pecados hoje e entregue a sua vida a Ele, porque se amanhã você não estiver mais nessa terra, a sua vida eterna estará garantida. Amém? Que Deus te abençoe, que esse seja o seu desejo e a sua decisão em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. O vídeo ficou gigantesco, a gente tá falando demais, gente. Eu não, fala um pouquinho, viu, gente? Comentem aí o que você está achando do vídeo, do livro, o que você está aprendendo, o que chamou mais atenção. Coloque aí nos comentários, interaja com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca mais tempo, se inscreva para você não perder mais nenhum vídeo. E coloca lá, ativa o sininho, porque aí chega a notificação para você sempre que tiver um vídeo novo. Essa semana foi uma loucura, teve atraso na lição, mas graças a Deus consegui colocar tudo em dias. E curta aqui, compartilhe com seus amigos para que outras pessoas possam ouvir também, aprender com a palavra de Deus. E a gente tá devendo uma live que a gente ia fazer sobre namoro. A gente ia fazer no Dia dos Namorados, teve um monte de problema, a gente não conseguiu fazer essa live, mas a gente vai remarcar. Não precisa ser no Dia dos Namorados para falar de namoro. Então a gente vai remarcar e vai ser uma live super especial, com um monte de coisa legal, sorteio, muita interação. E desde já eu já deixo aí o convite pra você. Assim que for remarcado, eu vou estar postando no Instagram. Ah, e mais isso, se você é inscrito aqui no canal no YouTube, mas não segue a gente no Instagram, gente, vocês estão perdendo tempo. Segue a gente, segue o nosso perfil no Instagram, porque é lá que eu coloco as informações. Às vezes atrasa, às vezes tem alguma informação, alguma coisa interessante que eu preciso falar com vocês. E aí eu coloco lá no Instagram e a maioria não tá sabendo de nada. A gente tem aqui quase 5.000 pessoas aqui no YouTube e lá no Instagram a gente não tem nem 1.000. Então imagine aí o tanto de gente que tá ficando sem informação. Então se você é um desses que não tá seguindo o nosso perfil lá no Instagram, corre lá agora e segue a gente pra você ficar por dentro de tudo. É isso, se tiver gente. Facebook também tem a nossa página lá no que Facebook. está com o nome em português e em espanhol. Exatamente. E você pode estar curtindo a página também e compartilhando esses vídeos aí com seus amigos. É isso, gente. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.